Você já se perguntou como o perdão não apenas afeta a vida das outras pessoas que estão à sua volta, mas como ele afeta principalmente a sua vida? Como ele afeta a sua saúde mental, seu relacionamento com os outros, obviamente, mas também com o próprio Deus? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje e eu já te peço para ficar aqui comigo. Bem, se você não me conhece, meu nome é Aimee, eu criei esse podcast com a intenção de propagar as boas novas do Evangelho de Cristo, de compartilhar a notícia, boa notícia da salvação do Evangelho e principalmente também a você que já é cristão, te ajudar na sua caminhada com Deus, edificar você de alguma forma e possibilitar, o seu crescimento na fé. E hoje eu gostaria de dizer que se você acompanha a gente por aqui, mas não é inscrito, se inscreva, ou se você estiver ouvindo esse podcast por outra plataforma, segue a gente, se puder avaliar também eu agradeço, para que o algoritmo saiba que você gosta desse tipo de conteúdo e passe também a te indicar não apenas os nossos conteúdos, mas outros que são produzidos similares a este. E por último, mais ou menos importante, gostaria de dizer que a gente está presente no Instagram. O arroba é @palavra do evangelho e eu vou deixar ele aqui na descrição, caso você tenha interesse de checar o que a gente posta e faz por lá também. E agora vamos de fato entrar no episódio. Para a gente introduzir um pouco desse tema, vou trazer para vocês um artigo, vou tentar deixar ele aqui para vocês, que ele se chama Perdão e Saúde Mental. Ele foi escrito pelo Luiz Cláudio Figueiredo, ele é um psicanalista e professor do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, além de ser um professor aposentado pela USP. E esse artigo em específico, eu gostei muito dele, ele traz como que o perdão se relaciona com a saúde mental, e eu acho que o conteúdo que ele pesquisou, que ele trouxe nesse trabalho científico pode nos ajudar a compreender como a saúde mental está envolvida no perdão em si, e especificamente nesse contexto agora eu vou trazer para vocês, no contexto cristão, no contexto alinhado à palavra de Deus. E ao longo desse artigo, ele menciona muitas coisas, ele levanta muitos pontos, e eu trouxe aqui apenas os principais, E eu vou começar já lendo uma citação dele, que ele fala na página 163, que vai dizer assim: sem perdão, a saúde mental dos indivíduos e das coletividades deteriora-se e várias formas de insanidade passam a dominar. Insanidades atravessadas pela violência e pela destrutividade e encharcadas de culpa, como na melancolia e na paranoia. Basicamente, de forma muito resumida, o que Luiz Cláudio está querendo trazer aqui é de que a saúde mental dos indivíduos, ela é comprometida quando não há perdão. Ele traz muito essa ideia de que o perdão ele é inevitável em uma sociedade, de que o perdão ele é resultado, ele é fruto das nossas convivências com as outras pessoas, Não há como a gente conviver com o outro sem se deparar com aquilo que é do outro e não nosso, Aquilo que envolve outra pessoa, Porque a gente não está no mundo sozinho, nós não somos uma ilha. O perdão ele só pode acontecer, o perdão ele só é presente em uma relação em que nós atravessamos o mundo, porque nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, na sociedade, E nós, ao mesmo tempo, somos atravessados por ele, nós somos atingidos pela nossa cultura, nós somos atingidos pela política, pela economia do nosso país, nós não somos alheios ao lugar onde nós estamos vivendo. E o perdão, ele traz essa ideia de que ele é justamente a reconciliação com o mundo exterior, com as pessoas à nossa volta. E como que o perdão, ele é essencial, ele é necessário para uma convivência saudável com a sociedade de forma geral, com as pessoas que estão à nossa volta, com nossos amigos, com nossos familiares, mas também como que o perdão, ele afeta, como ele impacta a nossa saúde mental, Ele vai trazer também a capacidade de perdoar e ser perdoado como importantes em uma saúde mental boa, em uma saúde mental saudável, como que isso é importante, como que isso é significante, Ele também fala a respeito da falta de paz do espírito, como que essa falta de paz do espírito, a gente bem sabe, A gente vive no mundo e a gente sabe que quando a gente não perdoa, quando a gente fica ali remoendo, quando a gente tá magoado, a gente fica ali com aquela paz de espírito no nosso coração e isso incomoda. E o autor traz isso como algo que pode comprometer a nossa saúde mental. E por último, um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui, especificamente com relação a esse artigo, é de que ele traz que o perdão ele é possível nessa relação entre a capacidade de você
considerar o outro, de você considerar o sofrimento do outro, de você considerar a empatia. Então, olhando agora, né, por esse artigo, através das lentes das escrituras, a gente consegue perceber de que provavelmente não, certamente, a ausência de perdão na nossa vida, ela vai denunciar, ela vai evidenciar a ausência de amor e compaixão ao próximo. E nós como cristãos, nós não temos o amor apenas como algo bom na nossa vida. Nós temos o amor ao próximo como mandamento do próprio Senhor Jesus. Então, como que isso é algo perigoso da gente cair e a gente se encontrar mesmo? Né, em Colossenses 3,3 a gente vai encontrar Paulo falando à igreja de Colossos, né, de que eles deveriam suportar-se uns aos outros, perdoar-se mutuamente. E essa é a relação que a gente se constrói não apenas no mundo, né, na sociedade de forma geral, mas também na nossa comunidade, na igreja em que nós estamos inseridos. O perdão, o suportar um ao outro, o considerar o próximo, ele é algo essencial e muito presente no nosso cotidiano. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis em que ele fala que amar é ser vulnerável. E é sobre isso. Não há como nós amarmos ao próximo, amarmos o outro, né, uma pessoa, que não é um objeto, né, uma pessoa, sem nós nos machucarmos de alguma forma, sem ter algum tipo de sofrimento. Me entenda, eu não tô normalizando aqui o sofrimento, não tô normalizando relações tóxicas, relações violentas, de maneira alguma, mas o que eu tô dizendo é de que o desconforto na relação com o próximo, essas diferenças em uma relação com o próximo, ela é comum de acontecer. É de se esperar que aconteça, porque são dois indivíduos totalmente diferentes. Então, para você amar alguém, você tem que se permitir ser vulnerável. E é muito interessante traçar essa relação, porque a gente só vai conseguir perdoar ao próximo a partir do momento em que nós olharmos para ele com um olhar de graça, com um olhar de compaixão e de misericórdia, assim como o próprio Deus olhou para nós. E a gente não pode se esquecer, obviamente, de que essa graça, essa compaixão, esse amor que nós podemos, né, devemos ter a outra pessoa, elas são advindas do Senhor, são dádivas do Senhor. E aqui também cabe a gente se lembrar de que o perdão, ele não é baseado em mérito, ele não é baseado naquilo que se alguém merece ou não receber. Nós precisamos nos lembrar constantemente de que nós não merecemos o amor e a graça de Deus para conosco, sabe? Então não faz sentido a gente querer perdoar o outro levando em conta o mérito. Isso não se é congruente, não é possível de ser feito. Há uma parábola em Mateus 18, do 21 ao 35, né, eu não vou contar ela inteira aqui, literalmente, eu vou tentar parafrasear aqui para vocês compreenderem o que está acontecendo, mas é uma parábola em que um homem, ele deve a um rei, ele deve uma quantia enorme, enorme de dinheiro. E o rei, ele decide confiscar, ele decide prender o homem, a sua família, todos os seus bens, tudo que ele tinha, mas esse homem pede, implora por misericórdia a esse rei. E o rei decide perdoar. Então ele não cobra mais, ele perdoa aquela dívida enorme que aquele homem tinha. Contudo, quando esse homem, andando na rua, já livre, encontra outro homem que lhe devia dinheiro também, mas uma quantia muito, muito, muito menor do que aquilo que ele devia ao rei. Quando ele encontra esse homem, e esse homem lhe pede por perdão, porque ele sabia que estava devendo, né, uma quantia de dinheiro. O outro homem que havia sido perdoado, ele não perdoa, ele não faz o mesmo com o seu próximo. Muito pelo contrário, ele prende aquele homem, coloca ele na cadeia até que tudo lhe seja pago. Quando os servos daquele homem que foi perdoado e não deu perdão ao seu irmão, sabem disso, eles contam ao rei. Falam, o homem que você perdoou, ele não perdoou o irmão dele, ele não perdoou o servo que estava devendo dinheiro para ele, e a quantia era muito menor. Né, ele não perdoou, ele não retribuiu isso a outra pessoa. O rei, então, né, ele prende aquele homem que foi perdoado de uma grande dívida, mas não perdoou uma dívida pequena, ele o prende até que tudo que ele devia ele seja pago. E Jesus, ele faz essa comparação, ele diz que é assim também o reino de Deus, né, que nós recebemos perdão de Deus. A dívida, a ofensa que nós cometemos contra o Senhor, ela é enorme. Ela é muito grande quando comparada à ofensa que o outro nos comete,
sabe? Não tem motivo, não há razão para a gente reter o perdão ao outro se a gente já recebeu o perdão do Senhor. Nós já fomos perdoados. Não faz sentido a gente manter esse ressentimento no nosso coração, a gente não liberar perdão ao próximo, sendo que aquilo que ele cometeu contra nós é uma coisa muito, muito, muito pequena e insignificante perante aquilo que nós cometemos mesmo diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. E isso nos leva a outro ponto, de que não há limites para o perdão. Eu gosto muito do que a Hannah Arendt fala no livro dela, Condição Humana. Hannah Arendt, né, contextualizando, ela não era uma cristã, foi uma filósofa e teórica política, nascida na Alemanha, de origem judaica. Ela refletia e analisava alguns temas que envolviam a política, né, como totalitarismo, liberdade, responsabilidade individual e ética política. Mas eu gostei muito da forma como que ela conceitua o perdão nessa obra dela. E eu vou ler para vocês a citação. Ela vai dizer assim: ao contrário da vingança, que é a reação natural e automática à transgressão, e que, devido à irreversibilidade do processo da ação, pode ser esperada e até calculada, o ato de perdoar jamais pode ser previsto. É a única reação que atua de modo inesperado, e, embora seja reação, conserva algo do caráter original da ação. Aqui, de forma muito sintetizada, o que ela fala é de que o perdão, ele é uma atitude que não se espera. Você não espera, quando você comete algo contra o seu próximo, você não espera naturalmente que ele vá te perdoar. O que você espera é que ele vá querer se vingar de você. O que você espera é que ele vá querer te dar o troco, querer pagar o mal com o mal. O mal que você fez a ele, você já espera que talvez vai vir de volta para você. Mas o que ela traz aqui é de que o perdão é uma reação que a gente não espera naturalmente. O perdão é o contrário da vingança. Perdoar é abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos. E olhando para as escrituras, é exatamente isso que a gente vê. A gente vê que quando nós perdoamos, nós reconhecemos a soberania do Senhor como juiz. A gente reconhece que Ele é soberano e não nós. Contudo, nós não podemos nos esquecer de que o perdão ele não anula a manifestação da ira divina. Deus, ele continua sendo justo, Deus continua sendo soberano sobre essa situação, sabe? Não é porque você perdoou que Deus não vai fazer justiça na sua causa. Não é isso. Isso não tem nada a ver. A verdade é que a ira humana não opera a justiça de Deus. Quando a gente decide não perdoar, quando a gente decide pagar o troco e se vingar, a gente está tentando fazer justiça com as nossas próprias mãos. E essa não é a justiça do Senhor. A justiça do Senhor acontece, ela opera quando nós perdoamos e entregamos a Ele. Você talvez pode me perguntar, Aimee, então perdoar significa continuar no mesmo lugar? Significa conviver com as mesmas pessoas? Significa frequentar os mesmos ambientes que me machucaram, que me fizeram mal? Não. Perdoar não significa continuar nesses ambientes. Perdoar não significa continuar nesses relacionamentos. Existem contextos, existem situações que os relacionamentos, que os vínculos não devem ser mantidos, né? Seja em situações que te trazem perigo, que te levam ao pecado. Existem situações que não tem como você continuar frequentando. Existem situações que não tem como você continuar se expondo a elas. E isso precisa ser analisado à luz das Escrituras, à luz daquilo que Deus nos direciona a fazer. Mas a gente não pode confundir isso, a gente não pode pensar que perdoar significa continuar nos mesmos lugares. Perdoar continua significando... Perdoar continua conviver com as mesmas pessoas, sabe? A gente precisa ter discernimento nesse sentido. Mateus 6, 14 e 15 vai dizer assim pra gente: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros e as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Aqui a gente encontra de que quem não perdoa não é perdoado pelo próprio Deus. Isso é muito sério. O que nos faz voltar, né, àquilo que eu mencionei anteriormente, de que o perdão ele não pode ser baseado em mérito. Nós perdoamos porque isso é um mandamento.
Nós perdoamos porque o perdão, ele faz parte das nossas relações, sabe? E, além disso, o perdão, ele envolve o manejo correto de sentimentos. Quando a gente fica magoado, quando a gente sabe que a gente precisa liberar perdão, quando a gente fica entristecido, quando a gente fica angustiado por conta de algo que outra pessoa nos fez, a gente precisa aprender, né, ter sabedoria e ter, de certa forma, uma inteligência emocional de saber lidar com isso, de não deixar para amanhã, de não procrastinar o perdão. A gente vai ver as escrituras falando de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sabe? O perdão, ele é algo urgente, ele é algo que precisa ser feito hoje e agora. Claro, o perdão, ele, muitas vezes, dependendo do tanto que você se sentiu ofendido, do tanto que você foi ofendido, ele vai levar tempos para você conseguir liberar completamente. Mas o processo de perdão, ele precisa começar hoje. Não tem como a gente procrastinar isso e deixar para amanhã. Que o perdão, ele afeta diretamente a nossa relação com Deus. Se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados pelo Senhor. E quão triste, quão angustiante é isso, porque nós sabemos que nós somos pecadores, nós somos necessitados da graça do Senhor. E assim como nós, também é o nosso próximo que nos ofendeu. O perdão, ele não deve ser liberado de acordo com aquilo que nós sentimos. Porque se a gente for liberar perdão só quando a gente sente que deve liberar, raramente a gente vai fazer isso. Sejamos sinceros. Perdoar é uma decisão, sabe? Perdoar é uma decisão. E também, o perdão não necessariamente envolve esquecimento, sabe? Existem ofensas, existem coisas que as pessoas fazem a nós que a gente não vai esquecer, não tem como a gente esquecer. O que a gente faz é perdoar, é não considerar, é não se vingar, é não levar em conta, é não lançar em rosto. A gente consegue perceber um pouco dessa urgência do perdão em Mateus 5, 23 ao 24, que vai dizer assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Prestem atenção nisso. Se uma pessoa está ofertando ao Senhor, ela percebe que tem alguém que está magoado com ela, que ela precisa pedir perdão, ela precisa largar o que ela tem, o que ela está fazendo. Ela precisa deixar, por um momento, o culto, a oferta que ela está fazendo ao Senhor e buscar perdão, sabe? E se reconciliar com o irmão. E não tem amanhã, não tem ofereça o seu culto e depois peça perdão. Não. É algo urgente, é algo que precisa ser feito o mais rápido possível, sabe? E se você se encontra nesse lugar de não conseguir perdoar, de ressentimento, de remorso, eu preciso te dizer que a falta de perdão ela precisa ser confessada. E muitas vezes essa confissão deve se dar não apenas, né, se necessário, a irmãos em Cristo, a um irmão, a uma irmã em Cristo que você tem confiança, que você tem intimidade, que é maduro na fé, mas principalmente, acima de tudo, ela precisa ser confessada ao próprio Deus, sabe? Salmos 32, a gente vai encontrar Davi confessando seus pecados. Ele vai dizer, do versos 3 ao 6, enquanto me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Aqui a gente encontra que Davi, ele não encobriu a sua iniquidade. Quantas vezes a gente caminha, a gente tem até uma vida com Deus, a gente faz devocional, a gente tem uma rotina de devoção, mas a gente sabe lá no fundo do nosso coração que tem algo nos incomodando, que tem um ressentimento, que existe um perdão a ser liberado a uma pessoa, e muitas vezes esse é o Espírito Santo nos alertando, e a gente decide encobrir isso, a gente chega diante da presença do Senhor, a gente não fala sobre isso, a gente não ora sobre isso, como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus vê o coração do homem, Deus conhece as nossas intenções. Então, ainda que a gente às vezes decida não confessar, isso é vão, porque o Senhor já vê.
Então, muito melhor do que esconder a ofensa, do que esconder o pecado, é a gente confessar e colocar isso diante do Senhor. Colocar a nossa incapacidade de perdoar diante do Senhor e pedir ajuda e graça ao Espírito Santo para que isso seja possível, para que a gente consiga ser liberto dessa prisão, para que a gente consiga ser livre desse cativeiro que é a falta de perdão. Confesse diante do Senhor, coloque, exponha tudo à luz, conte os detalhes se necessário for ao Senhor, conte como você tem se sentido ao Senhor, sabe? Busque no Senhor refúgio e Ele estará pronto a te ajudar. Em Provérbios 17:9 vai dizer: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem insiste no assunto separa bons amigos. Não se esqueça de que o perdão, perdoar, é um ato de amor e de que Deus espera que nós perdoemos ao próximo, assim como Ele fez conosco, ainda que nós não fôssemos merecedores. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha sido edificado por esse conteúdo. Se você foi, por favor, dê um curtir aqui embaixo para que o YouTube saiba que você gosta, né, desse tipo de conteúdo e que esse conteúdo te edifica. E se você puder também compartilhar para mais alguém, eu agradeço muito e isso ajuda demais no engajamento do podcast, do canal aqui no YouTube e também nas outras plataformas. E por último, antes de finalizar, eu gostaria de falar a respeito do nosso canal de transmissão, né, em que lá eu compartilho resenhas de livros, dicas de leituras, dicas de rotina, muitas vezes, devocionais, guias de estudo bíblico, porque agora a gente está estudando o livro de Tiago, vou deixar o episódio aqui se você ainda não assistiu. E agora, a partir desse episódio, eu vou começar a compartilhar com vocês os materiais teóricos que eu utilizo. Então, um artigo eu vou mandar por lá, vou mencionar o livro especificamente que eu compartilhei, que eu usei aqui com vocês, né, a citação, e muitas outras coisas que eu utilizo para construir os vídeos aqui, os episódios. E eu espero que edifique você de alguma forma. E eu encontro você no próximo episódio. Te espero lá!